Tudo bem, turma? Meu nome é Marcelo, eu sou professor de artes. Essa é uma revisão para a prova que nós teremos em artes. Essa é a segunda etapa, né? Então é Artes 2. E antes da gente iniciar no conteúdo aí propriamente dito, eu sempre faço talvez, né, os alunos aí, alguns viram na primeira etapa, outros, né, vão ver na segunda ou na terceira, mas eu sempre faço uma introdução do que é essa disciplina de artes e do que é arte. Então essa disciplina, né, ela é muito parecida com história da arte, ou seja, a gente vai vendo os períodos artísticos e vai vendo o contexto histórico. Então talvez vocês assim possam achá-la às vezes um pouquinho parecida com história. Outra coisa que vai acontecer quando vocês forem ver literatura, ela também tem períodos artísticos, por exemplo, o romantismo ele tem em artes, né, e tem também na literatura. Então talvez vocês achem aí um pouquinho parecido aí, mas não se confundam, né, não tem problema, né, não vai causar confusão. Mas então a ideia, né, é de que a arte ela faz parte da nossa, expressa, né, tanto a cultura quanto a história de um povo, e que ela faz parte aí do nosso patrimônio enquanto, né, humanidade. A ideia é que todos nós, né, possamos aí ter acesso a isso. Às vezes a gente pensa em arte e pensa que ela é algo acessível só a algumas pessoas, só algumas pessoas podem fazer, ou só algumas pessoas podem ter acesso, quer dizer, só uma parcela da sociedade, né? Então a ideia é que ela esteja no conteúdo do ensino médio, ou seja, no conteúdo escolar, é justamente, né, mostrar que ela faz parte ela é um patrimônio da humanidade, né, pertence a nós também, né, então a gente também tem direito, né, a acessar, a conhecer, né, e outra coisa importante, né, a gente também tem direito aí a produzir arte, né? Às vezes mesmo que a gente não, inclusive, né, às vezes mesmo que a gente não saiba bem que a gente também aí, né, faz parte aí dessa história e dessa cultura. Mas então, né, partindo aí para a definição, a gente fala sempre, né, que a gente costuma se referir a muitas coisas como arte, né? Qualquer coisa que a gente acha bonita, a gente diz que é arte, isso parece uma arte, parece, né? Mas o que é exatamente, como é que a gente pode diferenciar, né? Saber o que é arte? Então, tem uma pequena definição aí, né, entre tantas outras, mas uma aí para nos situar que diz o seguinte: podemos definir a arte como a criação do homem com intenção estética que expressa beleza, harmonia, sentimentos e outras emoções. E ali, então, né, de novo, né, expressa a sua história e cultura. Eu posso, né, conhecer a história e a cultura de um povo através daquilo que ele produziu artisticamente. Mas tem uma coisa que é muito importante aí, então, que é, assim, criação do homem, ou seja, né, para a gente considerar a arte, né, é aquilo que o homem criou, mesmo que a gente possa achar a natureza aí uma criação bonita, perfeita, né, mas disso que a gente está falando, então, ela é criação humana e com uma intenção estética, né? E aí, o que é essa tal dessa intenção estética? Estética é algo que, né, quer dizer beleza, e ela se refere a isso, né, a aparência de algo, né? Eu vou construir algo e eu vou me preocupar em como aquilo ali como eu apresento aquilo ali, qual é a aparência daquilo ali, né? Então uma aparência que seja agradável aos olhos, né? Ou que esteja aí integrada com outras coisas do contexto. Isso, então, começa, né, começa a surgir essa ideia de beleza, né? Pô, vou construir algo bacana, né? Não vou construir só algo que tenha em si uma função, né? Mas que aos olhos ele me pareça aí bonito, agradável, né? Então aí que vem essa ideia, essa intenção estética, né? Ou seja, quando eu construir aquilo, eu também vou me preocupar com a aparência dele. Para essa segunda etapa, né, diferente da primeira a gente acaba vendo, né, o que aconteceu na Europa, o que aconteceu no Brasil, né? Mas nessa aqui a gente vai falar especificamente, a gente vai partir da arte indígena, né? Que é mais ou menos compreender como é que se produziu aí um pouco da arte, né, no Brasil, ainda que a gente não vá se aprofundar tanto, né? Mas é compreender um pouco aí dessa ideia de arte no Brasil. Então a gente começa justamente, né, pela arte indígena, né, o que os povos originários, o que os povos que ocupavam aqui o Brasil, o que eles entendiam, o que eles produziam, né? E também, né, não é o que eles entendiam como arte, mas o que eles produziam, né? E primeiro de tudo, né,
os povos indígenas no Brasil, e tem outra coisa, né, são vários, né, eles tinham uma ideia primeiro de coletividade. E então, no que a gente vai ver aqui, né, nessas duas características, elas vão apresentar muito essa ideia, né, esse conceito. Assim. Então, eles viviam uma vida comunitária, né, óbvio, lá em tribo, e eles vão ter essa ideia, né, de que a terra, né, ela não é um bem a ser, assim, onde a gente vai retirar, assim, o necessário ali da terra, né, eles não têm essa ideia de acumulação ou de uma extração para acumulação, né? Eles vão ter essa ideia de viver em harmonia, né, com a terra, né? Até por isso, então, assim, que as ideias deles de religião vêm disso, né? Então, o sol era o Deus, né? O Deus era o sol, a terra vai ser também outro. Então, eles vão viver, né, integrado nesse ambiente físico que eles vivem. E aí, né, a gente vai destacar, né, eles vão ter várias expressões, mas onde a gente vai destacar, né, na arquitetura, eles vão passar essa ideia, né, desse conceito deles de vida comunitária, né? Então, vão construir as tabas, que são feitas basicamente de palha, assim, né? Não de uma palha comum, uma palha né, uma fibra mais forte. Mas, assim, a gente tem essa ideia, então, ali, né, uns chamam até oca, né, não sei, mas, assim, de aquela construção pequena, né, mas os primeiros, né, os índios originários, assim, eles viviam em tabas enormes onde toda a tribo vivia ali dentro, né. Então, era isso, né, era uma casa, o que a gente pode dizer isso, era uma casa onde todos, né, viviam dentro, né. E ali era um espaço, não só espaço, assim, a gente pode pensar da vida inteira, né? Um espaço ali onde também tinham celebrações, espaço ali onde eles comiam, né? A vida se dava, obviamente, fora, né? Mas a vida social ali também acontecia ali dentro. E essa ideia, né? De que sempre as coisas são coletivas, né? Então, imagina assim, né? Viver não sei, né? Uma tribo aí com... Tinha tabas que cabiam 100 pessoas, né? Então, imagina o que é viver coletivamente com 100 pessoas, né? A gente que vive numa casa cheia de quartos, né? 4 pessoas moram numa casa e cada um mora no seu quarto, né? Então, imagina assim, viver com 100 pessoas, né? Todo mundo no mesmo espaço, né? Mas então tem essa ideia, né? Realmente de comunidade, de partilhar. E aí a segunda, né, característica assim, que é legal de destacar, né, dentro desse conceito deles é da pintura corporal. Então eles vão fazer pinturas, primeiro assim vão desenvolver e também, aliás, né, vão extrair, né, de plantas, da natureza e tintas. E essas tintas, eles vão fazer pinturas então no corpo, né? E essas pinturas é muito legal porque elas são pinturas que vão dizer a que tribo tu pertencia, né? É como se elas fossem a tua identidade, é isso, né? Essas tribos, aliás, essas pinturas vão representar a identidade aí das tribos, né? E mesmo dentro da mesma tribo, né? Vão existir pinturas diferentes, como se, né, também representassem ali certas linhagens, né? Então essa ideia de como se eles fossem ali uma família, né? Mas que cada um tinha então uma pintura específica, né? Aliás, né, essas linhagens tinham pinturas específicas e as tribos também tinham pinturas específicas, então, né, com formas aí. E essa função, né, aliás, né, a função de pintar era uma função exercida uma exerção feminina. Então, ela pintava aí seus filhos e seus maridos, né? E também, né, tinha assim pinturas específicas para celebrações, outras para guerras, né, quando eles entravam em guerra. Essas duas vão ser as, não digo mais importantes, mas que nós vamos destacar aqui. Acho que é melhor. E também só para então, dar um panorama, assim, né, passar por isso, porque até hoje a gente vê então, né, os povos indígenas trabalhando muito aí com cestos, né? Eles trabalham muito com aqueles cestos trançados, também com cerâmicas. Isso eles vão deixar, até hoje, né, a gente vê o pessoal vendendo aí, trabalhando ainda com essas formas. E, né, pensando aí nessa ideia de Brasil, né, o Brasil então vem a ter essa cultura que vem da arte indígena, e aí então chega essa cultura africana. Da arte africana, assim, que a gente acaba destacando, né, é que ela vai chegar no Brasil vindo de diferentes povos da África, né, que a gente tem uma ideia de que a África, na verdade, é um continente.
E a gente tem a ideia de que a África é um país ou é tudo a mesma coisa, né? Não, né? Então, no Brasil, né, essa arte africana, ela vem de diferentes lugares, ou seja, diferentes povos da África foram trazidos aí para o Brasil. E algo que vai ser... que é muito característico aí da arte africana, né? É que ela, né, traz aí um reflexo... eles vão deixar isso, né, um reflexo aí das suas... principalmente aqui né, esses que vão ser trazidos para o Brasil, eles vão contar a sua história através dessa representação que vai ficar nesses objetos feitos, né, nessas esculturas, também na cerâmica. Todas elas vão ter pinturas, que vão trazer essa história, né? Ou seja, né, vão trazer lá os mitos, os deuses. Então a gente pode pensar aí então nos orixás, né? Porque isso vai ser uma forma aí de também continuar, né, de manter, né, já que eles tinham sido tirados aí do seu local, né, de tentar conservar aquilo, né, tentar conservar um senso de identidade, de história e de cultura. Passando então aí para o Barroco, e aí o Barroco ele vai acontecer também, né, na Idade Média, aliás, né, na Europa, né, mas lembrando que ele vai ser muito importante aí no Brasil, né, dá para dizer que o Brasil desenvolveu, né, um modo de expressão particular aí do Barroco, né, então a gente viu a arte indígena, a arte africana, assim, né, e a outra herança que vai ser da constituição da arte brasileira, né, obviamente vem da Europa, e aí vem através aí dos portugueses. Mas... então, para a gente ver o Barroco, lá na página 7, eu vou ler primeiro aí para vocês as características e depois vou falar um pouquinho do que era o contexto histórico. Mas assim, né? Então, assim, o Barroco diz o seguinte, as características gerais. Predomínio da emoção sobre a razão, porque lá na Europa, já que ele vai surgir na Europa, a gente tinha vindo do período do Renascimento, onde era a razão predominando sobre a emoção. Aliás, né, acentuado o contraste de claro e escuro, e ela é uma pintura também que ela vai trabalhar muito com a expressão de passagens também religiosas, né? Porque ela vai ser fortemente aí orientada pela igreja. Então, né, a gente tem aí vão ser pinturas, né, que vão emocionais, assim, né? Então, pegando quem olha pelo lado emocional, né? Elas têm aí esse contraste entre luz e sombra e eles vão representar passagens sempre representar passagens, não sempre, né, mas no sentido assim, ela vai ter sempre um caráter religioso, né? Então o Barroco vai surgir no período que vai acontecer a reforma encabeçada aí por Martinho Lutero, pelo Calvino, então, que vai dar, basicamente assim, né, eles vão romper com a Igreja Católica e vão dar origem a que a gente vai chamar das religiões protestantes. E os protestantes vão ter algumas características, aliás, né, vão ter características diferentes, né, da Igreja Católica. Mas a ideia, assim, né, que então o Lutero, junto com outros, estava insatisfeito com os rumos que a Igreja Católica estava tomando, vendo que era uma instituição assim que tinha muito poder político, né, já acumulando poder financeiro também, né, muita influência na sociedade, e que de alguma maneira ali os princípios da Igreja estavam sendo, né, corrompidos. Então ele vai fazer essa cisão e vai dar origem aí às religiões protestantes. Ele vai mexer em algumas coisas aí que vão ser fundamentais assim para a Igreja Católica, e aí também que vai ser fundamental aí que países, né, vão deixar de ser católicos e vão passar a ser protestantes, né? Isso aí vai causar, inclusive, aí, guerras, né? A gente vai ter diversas guerras que vão ser guerras religiosas, né? Mas, basicamente, né, os protestantes eles vão ter uma ideia
que vai orientar eles é que o progresso material, né, ele é uma expressão do progresso espiritual, diferente da Igreja Católica, né, que falava, enfim, né, trazia muito essa ideia, né, da humildade, né, dos bens materiais, ou que essa vida material não era importante, né. Então, os protestantes, né, eles vão incentivar, né, os seus fiéis, ou também, né, os povos, os países que vão passar a adotar o protestantismo, eles vão orientar isso, né, que a riqueza material é uma coisa importante, né? Então eles vão dar esse avanço aí para o comércio, para a ciência, para as coisas do mundo. Então a gente diz que ela é mais ligada, né, os protestantes mais ligada à razão e a Igreja Católica mais ligada à emoção. Eles vão mexer em outra questão aí fundamental, né? Que era também na questão do celibato, né? Então os padres vão poder, aliás, né, os pastores da igreja protestante, né, eles vão poder então casar, né, ter sua família, ter sua prole, e isso aí vai mexer na estrutura da transmissão de bens, né? Porque também na Igreja Católica as famílias, né, acabavam, via de regra, né, não era uma regra geral, assim, mas via de regra, né, um filho da família acabava se tornando padre. E geralmente era o primogênito, né? E aí a transmissão, né, os bens acabavam ficando com o primogênito e esses bens ficavam então para a igreja, né? Então aí, não é só uma questão por princípio, não sei, né, digamos, moral ou qualquer coisa assim, né? Também tem envolvida uma questão financeira, né? E aí então, né, isso vai surgir aí, as nações vão entrar em choque por causa disso. Então, onde é que eu quero chegar? É que a Igreja Católica, obviamente, né, vai se ver aí ameaçada, vai fazer o movimento da contra-reforma, e uma das expressões, aliás, um campo que eles vão agir assim, a gente precisa difundir, né, a gente precisa reforçar os ideais católicos. E eles vão fazer isso através da arte. E aí entra o Barroco. Então, né, eu contextualizei historicamente para dizer isso, né? O Barroco ele é uma arte fundamentalmente ligada à Igreja Católica. E ele vai sempre trazer essa ideia aí do homem estar sendo disputado, né? Por isso, assim, essa ideia de claro e escuro que vai aparecer muito, se vocês forem ver nas representações, sobretudo nas pinturas, né, tem sempre isso, né, alguém, e elas sempre trazem algum tipo de sofrimento, né, é um homem que está sendo aí disputado, né, por Deus, disputado, né, pelo diabo, disputado pela matéria, disputado, então sempre vai estar nessa espécie aí de dualidade, né, de oposição, que representa justamente nessa luta que eles estavam vivendo no momento. Então, né, lá do Barroco, que é importante, é saber que ele é uma arte então religiosa, que vai surgir nesse contexto histórico aí da reforma e da contra-reforma, então que ele é o domínio da emoção sobre a razão, ele vai representar figuras, a representação das pinturas, quero dizer, elas vão ser de passagens religiosas ou de pessoas ligadas à religião, e ela vai ter sempre esse acentuado aí, claro e escuro, que esse homem disputa. E deixar o registro, né, que falando então falei de Brasil, o Brasil ele vai fazer vai ter uma grande expressão, né, uma maneira bem particular, e ela vem do Aleijadinho, né? Aleijadinho é o maior nome um dos maiores nomes até hoje da arte brasileira, né, e vai ser um dos maiores nomes do Barroco, né? Então ele vai deixar muita coisa, inclusive a cidade lá, ele é de Ouro Preto, em Minas Gerais, ela é considerada patrimônio histórico da humanidade, né? E o Barroco aqui ele vai se expressar, então, muito dentro na construção de igrejas, né, e na decoração das igrejas. Então a gente segue para o neoclassicismo. O neoclassicismo ele é o período anterior, mas anterior eu quero dizer assim, pouquinha coisa anterior, né, ao romantismo. Então ele tem características muito semelhantes, o romantismo está acontecendo, o neoclassicismo está acontecendo e meio que surge ali e eles vão acontecendo meio juntos, né, mas depois vai ficar só o romantismo.
Mas então, né, ele ocorre aí nas últimas décadas do século XVIII e nas 3 primeiras do século XIX. E aí ela tem uma definição aqui, né, que ela diz o seguinte: expressou os valores, né, da burguesia que assumiu a sociedade aí europeia após a Revolução Francesa. E quais são as características aí dessa arte? Ela vai trabalhar muito com a ideia de imitação. Qual é a imitação primeiro? Dos modelos greco-latinos, então a gente vai falar, por isso clássico, né? O que a gente chama de clássico é o que é referente à arte grega e à arte romana. Então por isso que vai ser neoclassicismo, né? O novo classicismo, o novo clássico. Então ela vai se basear nesses modelos do que era a arte lá na Grécia e em Roma. E ela também vai ser entendida como imitação da natureza. Eles vão... Porque a natureza era perfeita, a perfeição estava na natureza. Então eles vão, nas pinturas sobretudo, né, eles vão expressar muito aí, fazer essa reprodução da natureza na maior perfeição possível. E também vai ser uma arte assim, que ela vai dar muito predomínio para a técnica. Nesse período que surgem as escolas de belas artes, ou seja, que vão ensinar, né, que vai haver uma sistematização do ensino da pintura, porque antes os pintores aprendiam, né, aprendiam com o mestre, né, alguém aprendia sendo ajudante de um pintor. Então agora não, eles vão fazer escolas, né, eles vão sistematizar onde as pessoas vão aprender essas técnicas. A maior expressão, né, a maior expressão do neoclassicismo vai se dar na pintura, e ela vai ter características muito semelhantes a essas que a gente acabou de ver. Mas então, para deixar o registro, né, que ela vai ser predominantemente essa pintura que vai buscar pela perfeição e pela harmonia, né? Então é reproduzir com equilíbrio e com perfeição, né, aquilo que essa reprodução da natureza, das coisas que eu vejo, e ela também, essa harmonia vai se dar, né, no colorido. Então não vão ser pinturas que vão se desarmonizar no sentido de que não vão ter partes muito vibrantes, vai ter sempre essa ideia, né, de algo harmônico, né, e de algo que vai buscar muito assim, né, a reprodução mais fiel possível no sentido de técnica, né, a melhor técnica possível. E é claro, né, quando a gente também fala nessa reprodução da natureza, né, de novo, né, a natureza idealizada, né, e não a natureza com, né, as suas... realmente, né, com as suas expressões. Aí. O romantismo, então, né, um pouquinho, assim, um pouquinho confuso não, né? Mas como o neoclassicismo ele está ligado ao romantismo, e aqui ele fala sobre a Revolução Francesa, a gente não tem como falar desse período sem falar do que representou, o que é a tal da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa vai ser uma das maiores, assim, revoluções sociais da humanidade, literalmente, né, que muda a forma de ver o mundo, né, porque vai mudar a estrutura de governo, e isso vai mexer com toda, né, a estrutura da sociedade, o pensamento das pessoas, como a gente concebe o mundo, como a gente compreende, né, como o homem vai compreender o seu papel, né, nessa sociedade, ou seja, no mundo, né. Mas então é isso, né, vem a Revolução Francesa e vem dessa insatisfação com os rumos que a monarquia tinha tomado, né? Isso vem também, né, porque vem surgindo uma nova classe social que vai ser a burguesia, que ela vai começar a adquirir muito poder financeiro aí, devido, né, ao comércio, das navegações, ao comércio aí, as descobertas de outros países também. Então, essa classe, né, que até então antes não tinha direito, ela vai começar a adquirir poder financeiro e, consequentemente, ela vai começar a exigir uma maior participação nos rumos da sociedade, né? A gente não quer ser só explorado e pagar imposto, né? A gente quer também, né, definir os rumos que essa sociedade vai tomar e, consequentemente, né, eles queriam também medidas que beneficiassem a eles, né?
E o lance todo é que isso vai gerar uma grande estabilidade aí política, né? Então, junto com uma parcela da população que realmente né, era pobre, explorada, né? Então vai ter essa junção aí, né, entre a burguesia, né, essa camada da população, e eles vão derrubar a monarquia. E quando eu falo assim, derrubar, é literalmente derrubar mesmo, né? Para você ter uma ideia, eles vão guilhotinar os reis, né? Por exemplo, na França, eles vão guilhotinar os reis, né? Então, assim, vai acabar a monarquia. E aquilo vai se espalhar como um rastro de pólvora por toda a Europa, né? Apesar de hoje a gente ainda existir países que possuem, né, a monarquia, assim, mas em claro, né, possuindo um modelo diferente, mas em diversos lugares eles vão simplesmente isso, né? Vão acabar com a monarquia, né? E vai haver muitas guerras aí. Isso... né, a gente pode dizer que isso também vai dar origem ao nosso sistema político moderno, né? Então, através das eleições, dos representantes, né, do povo, né, a gente pode dizer que o presidencialismo, a forma do presidencialismo vai se dar aí com a Revolução Francesa. E aí, outra coisa, né, que vai acontecer na Revolução Francesa. Então, né, surge aí o neoclassicismo, mas junto aí vai vir esse movimento que a gente chama de artístico, que chama romantismo, né? Hoje a gente associa romantismo a amor, né, mas não é com esse sentido que ele vai surgir, né? O romântico, na verdade, é como se fosse... O termo romantismo tem a ver com uma atitude de espírito muito próxima aí do revolucionário, né? Alguém que quer mudar as coisas, né? Alguém que E outra, né, alguém que é levado pelos sentimentos a fazer as coisas, né? Nesse período aí que vão surgir essa ideia de nacionalismo, nesse período que surgem os países. Imagina que antes os países era meio uma junção assim de tribo, que não sei, e é nessa época que então vem essa ideia de nação, de país. Os hinos nacionais são todos dessa época, né? Então é isso, né? Uma fase aí de grande transformações. E outra, né? Que isso que é importante, assim, que os responsáveis por essas transformações era o homem, né? Não era Deus, não era nada, era o homem. O homem podia, né, decidir, mover a história e decidir o seu destino, né? Então era isso que era o romântico. O romântico era um cara, dá pra dizer assim, inquieto, né? Que ia lá e estava insatisfeito com as coisas, ia lá e tentava mudar elas. Então, a característica do romantismo vai ser, daí vai se diferenciar do neoclassicismo, porque vai ser algo mais emocional, então que vai pegar mais, né, vai chamar mais a emoção. Então, a valorização dos sentimentos, né, ele vai expressar o nacionalismo. Então a pintura vai ser, que a gente vai ver aqui a pintura, né? A pintura vai ser usada como uma forma aí dessa ideia de nação, de que nós pertencemos ao mesmo povo. E também, né, de mais liberdade criativa, então não vai ficar preso naquela coisa ali, tanto nas técnicas, ou tanto, a gente precisa expressar a natureza, ou a perfeição da natureza. Não, né? Os temas vão ser mais variados, né? E também ele vai girar muito inteiro em volta aí desses sentimentos, né? Que é liberdade, igualdade e fraternidade. Que é, aliás, né, é o lema da Revolução Francesa até hoje, né? É o lema da França, que as três cores da bandeira francesa representam, né, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então a pintura, né, do romantismo, ela vai ser muito ligada a isso. E aí, falando, né, especificamente da pintura, assim, a maior, né, o que vai diferenciar então ela do neoclassicismo vai ser essa utilização dela para a construção da ideia de nação. Então diz o seguinte, né, na página 9, né? Fatos reais da história nacional e contemporânea da vida dos artistas. Se o neoclassicismo buscava sua inspiração lá no passado, o romantismo já é uma coisa ligada ao presente. E eles vão começar a pintar fatos históricos, né? Fatos reais que tinham acontecido. Então por isso também tem muita cena de reproduzindo batalhas, reproduzindo coisas, né, desse tipo, e que estavam acontecendo agora. Estava acontecendo ali naquele presente momento. Então não é algo do passado.
E mais um detalhezinho, que é assim, da vida contemporânea dos artistas, é que muitos artistas do romantismo, eles vão efetivamente participar dessas revoluções, alguns vão, inclusive, morrer nessas revoluções, nessas guerras, né? Eles não vão ser alguém que assiste a história acontecer, eles vão ser, né, os sujeitos da história. Então, por isso, da pintura trazer essa representação, né, das coisas acontecendo, deles participando da história. Aí o romantismo, então essa ideia aí de presente, de realidade, né, a gente já vem trazendo uma ideia de realidade, ele vai desembocar então lá no século XVIII, aí no século, do século XIX para o século, do finzinho do século XVIII para o século XIX, na verdade, né, essa ideia do realismo. Então, o realismo ele vai ser muito influenciado por essas transformações sociais que não vão, né? A Revolução Francesa assim, vai disparar um motor de mudança que não vai parar mais, né? A sociedade vai se organizar de um modo diferente, né? Então, isso vai continuamente aí dar seguimento nessas mudanças. Então, lá na época do realismo, o que vai acontecer? Já tinha passado um certo tempo aí da Revolução Francesa, a sociedade mudou, mas não mudou tanto assim, a gente continua... Aliás, né, mudou significativamente, mas o que acontece, né? Existem outras classes sociais, né? A sociedade continua ali em disputa, em ebulição, vai vir a Revolução a Revolução Industrial, né? Que vai mudar também, outra mudança assim, fundamental, né? E a sociedade vai continuar isso, né? Em disputas, né? A ciência vai avançar muito, cada vez mais, né, essa ideia que foi lá predominante na Idade Média, né, da religião ser algo que orienta a sociedade, vai cada vez dando menos espaço, né, vai ser a ciência que vai começar a ditar os termos do que a gente faz na sociedade, como é que a gente vê o mundo, vai começar a ser ditado pela ciência, né. Então, assim, na época do realismo, a ciência está ali avançando, né, Então, assim, o interesse, né, vai se voltar para a realidade. A gente quer saber o que está acontecendo aqui, né, o que está acontecendo nessa sociedade, como é que ela funciona, como é que as coisas... Daí vem, né, a medicina se desenvolve, as ciências sociais, a gente quer saber como é que essa coisa funciona. E aí, então, né, vai vir esse movimento que é o realismo, que também vai ter a sua manifestação na literatura. A gente vai ver isso, né, quando chegar a aula de literatura lá. Mas, então... ele vai se interessar, né, pela valorização do objeto como as coisas são, não vai estar tanto na natureza, né, mas vai estar nas coisas. O realismo vai expressar as coisas de uma maneira sóbria, então não vai ter aquela emoção, né, do romantismo, e ele vai tentar realmente, né, já que o nome diz, reproduzir a realidade nos seus mínimos detalhes, né, com as suas imperfeições, com tudo que existe, né? A gente quer ver o mundo como ele é. E aí, então, né, dentre também aí as várias manifestações artísticas, arquitetura, escultura, é na pintura, de novo, que se dá uma grande contribuição do realismo. Além, né, dela representar as coisas como elas são, né, ou seja, o artista não melhorava artisticamente, esteticamente uma obra, eles vão passar a utilizar também, né, a pintura como uma manifestação da realidade política e social. Traduzindo, né, a pintura vai servir para denunciar as injustiças sociais que os artistas viam na época. E aí eles vão passar a representar nas pinturas algo que não acontecia lá no romantismo, né? O romantismo exaltava, claro, né, exaltava a história, exaltava a história nacional, mas isso sempre conduzido pelos heróis, pelos grandes acontecimentos históricos. E agora o realismo vai colocar o povo, ou seja, né, as pessoas mais desfavorecidas, as pessoas mais pobres do povo vão começar a figurar na pintura realista. E ela vai ser utilizada isso, né, como uma maneira de fazer crítica aí a essa sociedade, né? Então a gente já vê
a arte aí, né, como, sendo usada também, né, não são usadas para fins políticos, mas que na verdade, né, uma coisa não se separa da outra, né? Então a gente vive numa sociedade que é organizada dessa forma, né? Na maneira que no momento que eu faço alguma coisa, que eu expresso alguma coisa, aquilo ali também é político, né? Do realismo, então, né, a gente vai partir lá para o impressionismo, que aí sim, comecinho do século XX, e o impressionismo então vai pegar todas essas mudanças e vai transformar, né, a arte de novo. Os movimentos artísticos também, eles acontecem muito um em oposição ao outro, né? Os caras cansam de fazer, também tem isso, né? O cara cansa de fazer tal coisa, assim, não, vamos fazer algo diferente. Então, no impressionismo, é isso aí, né? Veio o realismo, a ciência, vamos falar das coisas como elas são, mas daí no impressionismo, eles vão começar a questionar assim, mas como é que é exatamente essa ideia de que assim, a gente está expressando a realidade, mas que realidade é essa? Ou seja, assim, todo mundo vê as coisas da mesma maneira? Então lá no impressionismo, o estudo da luz, já vai começar as experiências aí com fotografia, né, com a visão, como que a gente capta as imagens. Um pintor aí, que ele vai ser o principal nome aí, que é o Monet, ele vai começar a pintar, a pintar lá, né, os jardins, né, ele morava num lugar lindo, assim, que tinha um jardim fantástico, e ele vai começar a pintar, reproduzir aquele jardim, e aí daqui a pouco ele vai começar a se dar conta de uma coisa, que quando ele pintava o jardim ao meio-dia, as cores ficavam de um jeito. Aí ele pintava ao meio-dia, as cores ficavam do outro jeito. Ele pintava no fim da tarde, as cores ficavam do outro jeito. E ele começou, né, chegou aí à conclusão de que a luz, ela alterava o que a gente vê. A luz altera as cores, né? Então, na verdade, a cor de um objeto não é exatamente algo fixo. Ele tem a ver com a incidência de luz. Tanto que se a gente apaga a luz, a gente não enxerga nada, né? E se a gente tem luz, a gente enxerga as coisas. E aí, então, ele vai se dar conta, né, de começar a trabalhar. Então, por isso até esse termo, né, impressionismo, né, que é a impressão que a luz deixa nas coisas. Então ele vai dizer que é isso, né? A cor, as coisas não têm esse contorno que a gente imagina, a imagem não tem esse contorno como a gente imagina que é, né? E aí então ela tem 3 características aí importantíssimas. A primeira, que a pintura ela registra então as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar. Ou seja, né, é uma tonalidade, não é uma cor precisa. Aí a segunda característica, dá para dizer até a segunda lei do impressionismo, as figuras não devem ter contornos nítidos, porque o que a gente vê aí é algo menos, assim, a forma não está bem definida, como se elas fossem borradas. E a outra é que as sombras também apresentam, então, elas são luminosas e descoloridas, não é uma sombra dura e sempre escura. O impressionismo, como vocês vão ver aí nas imagens, né? Então é aquela pintura aí que nos dá algo meio fora de foco, né? Algo muito pontilhado, como se fosse quase borrado, que é justamente para simular essa impressão que o olho, que a visão tem, né? Que a gente tem aí das imagens, né? E fora que ele também vai defender isso, né? Que nem todo mundo vê as coisas do mesmo jeito, né? E isso vai, então, ser um dos movimentos mais importantes aí, vai mudar muito, né, como se pensa, como vai se pensar a pintura a partir, então, aí no século XX em diante. O conteúdo da nossa prova não é muita coisa, eu falei os pontos principais, né, aí trouxe a ideia do contexto, mas então vocês lendo aí a apostila, lendo o material, né, assistindo a aula, fazendo o trabalho, vocês com certeza vão bem na prova. Então é isso, pessoal, um abraço.